Boa noite a todos. Boa noite. Espero que tenham passado um bom dia, apesar de termos um dia de chuva, um dia para descansar, não é? Para retemperar um pouco as forças para os desafios que têm vivido. Uma das coisas que me impressiona muito na vida da igreja, particularmente na igreja maior testamentária, era a persistência de Paulo na oração. Paulo era realmente um homem de muita oração. Era um homem devotado à oração, muito preocupado com as igrejas que ia plantando e que ajudava a plantar por onde passava, e sem dúvida um exemplo para muitos de nós e para a Igreja do Senhor nos dias de hoje, um bom exemplo de um homem que temia a Deus, que amava a Deus e que se devotava à oração de uma forma continuada. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, Efésios 1, e vamos ler dos versos 15 ao 23. Efésios capítulo 1, versículos 15 ao 23. Vamos prestar atenção a esta leitura da palavra de Deus e vamos tentar perceber, à medida que vamos lendo, o conteúdo desta oração de Paulo pelos irmãos da igreja de Éfeso. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Oremos. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Abençoa esta palavra no nosso coração, Senhor. Obrigado pelo privilégio de podermos ler textos tão ricos como este, que nos edificam e ajudam, Senhor. E agora, quando vamos refletir um pouco sobre este assunto, fala connosco, Senhor. Fala connosco, Pai. Nós precisamos de ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos focados somente em Ti e que o Teu Santo Espírito nos dê lucidez e capacidade de entender aquilo que lemos. Oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ver fala-nos acerca da oração de Paulo pelos irmãos de Éfeso, a primeira oração, que ele tem mais que uma. Paulo escreveu esta carta quando estava preso em Roma e fê-lo porque ele teve conhecimento da preocupação que a igreja tinha com ele. Ele estava preso e é normal que, na qualidade de líder, a igreja tivesse, vamos dizer assim, pena da situação, não é? Então estava preocupada com Paulo e por ele estar na prisão. E Paulo tenta, de alguma maneira, tranquilizar a igreja. Dizer, tenham calma, não há problema, estou aqui a cumprir o propósito de Deus. Fiquem descansados, não há problema. E de alguma forma ele escreve esta carta e introduz esta oração na carta que dirige à igreja para mostrar que a prisão a que ele estava sujeito naquela altura fazia parte dos planos de Deus para a sua vida também. E assim, começando no versículo 15, nós vemos que o versículo 15 começa com a seguinte expressão: por isso, ou seja, dando seguimento ao que ele tinha dito antes, nos versículos anteriores, assim que ouvi a respeito da vossa fé no Senhor Jesus Cristo e do amor para com todos os santos, ou seja, Paulo ouviu aquilo e ficou a pensar, eu ouço notícias dessas, eu não posso ficar calado. E começa a falar, a orar pelos irmãos. O coração dele encheu-se de gratidão a Deus. Ele orou
pela igreja, pelos irmãos da igreja de Éfeso. Esta igreja foi fundada por Paulo, onde Paulo esteve e pregou durante cerca de 2 anos, mais ou menos, e fundou esta igreja, plantou esta igreja, uma entre muitas outras. E pregou ali durante cerca de 2 anos, como disse, num ambiente muito hostil, onde predominava a doutrina, a crença da Diana dos Efésios, e as pessoas todas adoravam aquela deusa, entre aspas, que tinha domínio e era, digamos, idolatrada naquele lugar. Havia muitas pessoas que se converteram ao cristianismo e que, por força disso, vinham às praças, lá nos sítios onde se encontravam, e queimavam os livros que tinham, daquelas crenças que tinham defendido até então, até à sua conversão, e que faziam grandes fogueiras, queimando todo aquele objeto de idolatria. Apesar da hostilidade ao Evangelho, a Igreja de Cristo cresceu bastante e a mensagem do Evangelho foi anunciada com poder e com autoridade. E os irmãos podem ver isso depois em Atos 19, ou em vossas casas durante a semana, quem sabe até hoje ainda, possam ler para ficarem com uma ideia, encontram este episódio em Atos 19. 5 anos depois, mais ou menos, Paulo, na prisão, recebe notícias da igreja. A igreja estava bem, como se costuma dizer, e recomendava-se, e havia crescido muito. Interessante. E talvez por isso, Paulo destaca na sua oração 2 palavras no versículo 15. Tendo ouvido a vossa fé, que há entre vós no Senhor, e o amor para com todos os santos. Fé e amor são as 2 palavras que Paulo aqui destaca na oração. Fé e amor são 2 sinais de verdadeiros cristãos. Um cristão tem que ter fé e tem que amar. São 2 ingredientes que são fundamentais na vida de qualquer cristão. Ele orou para que o Espírito Santo concedesse sabedoria e revelação aos irmãos, e nós vemos isso no versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Espírito de sabedoria e de revelação. Paulo queria que a igreja tivesse capacidade de compreender com toda a profundidade a verdadeira mensagem do Evangelho. Paulo não se contentava em dar assim umas palavrinhas a bater. Paulo era profundo, não só na sua vivência e na sua relação com Deus, como também naquilo que passava a transmitir à igreja, aos irmãos e às igrejas que ele visitava e que ajudava no seu crescimento. E então ele pede iluminação e discernimento e espírito de sabedoria para que eles compreendessem o verdadeiro significado do Evangelho. Paulo pedia que Deus concedesse o Espírito Santo à igreja, concedesse, não que os crentes não tivessem já o Espírito Santo. Quando alguém se converte, o Espírito Santo vem habitar na pessoa que se converte. Paulo não tinha dúvidas que eles tinham o Espírito Santo que habitava neles. Mas pedia que este Espírito Santo viesse na sua capacidade de mestre. Porque o Espírito Santo também é mestre. Na sua capacidade de mestre, com poder e autoridade para santificar a igreja, para guiar a igreja e iluminá-la de forma particular. Ele queria que o derramamento do Espírito Santo iluminasse a mente dos irmãos de Éfeso. Iluminasse, dessa capacidade de compreender, que eles pudessem entender a profundidade do Evangelho e tivessem uma compreensão clara de quem era Deus, o que Deus faz pelos seus filhos, quem é Jesus e tudo o que a isto está associado. Sabemos que todo crente tem conhecimento de Deus. De uma maneira geral, todo crente conhece alguma coisa de Deus. Mas o que Paulo pede aqui na sua oração é que Deus mande o Espírito Santo trazer o quê? Pleno conhecimento. Pleno conhecimento. Um conhecimento profundo. Conhecimento completo. Abrangente. Transformador. Era este tipo de conhecimento que Paulo queria e orava a Deus para que a igreja sentisse e desfrutasse disso.
E por isso ele ora desta maneira pela igreja, pelos irmãos ali. Eu queria só referir que no versículo 17 nós encontramos a palavra revelação, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. A revelação aqui não significa que alguém adivinhe o que vai acontecer na vida do irmão, o que é que ele faz na sua vida particular, às escondidas, ou o que é que vai acontecer daqui a 2 ou 3 dias em qualquer lugar. Não é esta a revelação que Paulo estava a falar. Eu não estou a dizer com isso que Deus não tem poder e na sua soberania não pode fazer isso na vida de alguém. Mas não era necessariamente isto que estava a acontecer e que Paulo pedia. O que eu estou a dizer é que no Novo Testamento, que é a revelação de Deus para nós, Deus não promete guiar-nos desta maneira. Não encontramos isso no Novo Testamento, em nenhuma parte. Revelação na Bíblia, como está escrito no versículo 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança. Iluminados os olhos do vosso coração. Iluminação é a capacidade de compreender a essência de alguma coisa. Capacidade de compreender em profundidade alguma coisa que Deus nos quer transmitir. Pode ser algo que até nós já sabemos, já lidamos com isso, já estamos acostumados, mas isso torna-se tão familiar que às vezes nós não conseguimos entender em profundidade o real valor daquilo que estamos a ouvir. Esta iluminação traz consigo conteúdo novo, semelhante àquele que foi dado aos escritores do Antigo Testamento e aos apóstolos que nos trouxeram o conhecimento de Deus através da revelação. Pela inspiração, eles registaram o ensino de Deus na Bíblia, e pela iluminação nós temos a capacidade de entender aquilo que Deus nos diz. Enquanto a Igreja de Cristo, nós acreditamos que não há mais revelação, no sentido de novos conteúdos. Essa fase já passou, porque a Bíblia está completa. Não há mais nada a acrescentar. Deus deixou tudo o que era preciso. Aliás, o próprio Senhor Jesus diz: ai daquele que acrescenta uma vírgula ou um til que seja à minha palavra. Por isso, a Bíblia está completa. O que devemos pedir a Deus é o que está no versículo 18, e que é também outro pedido que Paulo faz em relação aos irmãos. Iluminados os olhos do vosso coração. Mas o coração não tem olhos? Claro que não. Paulo estava a falar metaforicamente, como é evidente. O coração é o que nós somos por dentro. É o nosso homem interior, é o nosso ser interior. O que Paulo pede é que o Espírito Santo ilumine os nossos olhos espirituais, o nosso homem interior. Porque essa luz divina, ou sem essa luz divina, nós andaremos em trevas. Por vezes ouvimos um sermão, ou até um bom estudo. Podemos até concordar com o que ouvimos. Mas aquilo não mexe connosco. Já passaram por isso? Já passei. Não toca o nosso coração. Não impacta a nossa vida, nem nos muda. É mais do mesmo, como às vezes ouvimos. Mas quando os olhos do nosso coração são iluminados pelo Espírito Santo, a coisa muda. Quando se faz luz, quando nós dizemos: agora entendi. E assim acontece quando isso acontece connosco, acontece uma mudança, uma transformação no nosso coração, operada pelo Espírito Santo. Eu acredito que o Espírito Santo faz isto muitas vezes com qualquer um de nós. Quando nos dá a capacidade, nunca tinha visto as coisas desta maneira. Isto é completamente diferente. Nunca tinha visto isso. Ainda há pouco tempo falava isso com Samuel, acerca de um sermão que ele disse. Nunca tinha visto isto desta maneira. Conversávamos um pouco sobre isso. Paulo queria que a igreja de Éfeso conhecesse 3 coisas que nós encontramos dos versículos 18 e 19.
Primeiro, saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Depois, qual a riqueza da glória da sua herança. E finalmente, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Paulo decide orar pelos irmãos de Éfeso para que eles entendessem o Evangelho e para que o Espírito Santo os ajudasse a compreender quem é Deus e o que Deus fez por eles. Hoje em dia, muitos crentes dirigem-se a Deus por coisas pouco sublimes. É tão difícil encontrar alguém prostrado diante de Deus e dizendo: Senhor, enche-me do teu Espírito para que eu entenda a mensagem que me queres transmitir. Geralmente dirigimos-nos a Deus por coisas que, sendo importantes para nós, não são fundamentais para a plena compreensão do Evangelho. Nós devemos almejar conhecer o Evangelho verdadeiramente, profundo. Porque, irmãos, muito do nosso sucesso ou insucesso na vida cristã depende do nosso investimento na vida de oração. Se não orarmos como convém, vamos ter dificuldade em lidar com as realidades no nosso dia a dia. Paulo mostra-nos aqui que este tipo de oração deveria estar presente na vida dos cristãos. Porque mais importante que tudo é compreendermos a real dimensão, a profundidade e a plenitude do Evangelho. Hoje há uma grande ausência, eu diria até mesmo uma grande superficialidade na vida de oração das nossas igrejas. Toda a gente diz que a oração é importante, mas quando nós assistimos e estamos presentes em reuniões de oração, são poucos os irmãos que estão lá. Mas toda a gente diz que é importante. Vamos ver estas três preocupações de Paulo pela igreja e pelas quais ele ora. A primeira diz que os crentes, um dos desejos que Paulo tinha, era que os crentes tenham a certeza da salvação. Isso nós encontramos na expressão que ele usa, esperança do seu chamamento. Certeza da salvação. Nós somos chamados por Deus. E é importante termos isto presente, irmãos. Fomos chamados por Deus. Não fomos nós que nos fizemos convidados. Foi Deus quem nos convidou. Foi Deus quem nos convidou. Nós somos muito privilegiados por isso. Fomos chamados, fomos convidados por Deus. Ninguém entra no céu porque decide. Amanhã a pessoa levanta-se e vai dizer: hoje eu vou me dirigir a Deus, hoje vou crer em Deus. Não é assim que funciona. As coisas não são assim. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá vem a mim. E todo aquele que o Pai me dá, não é porque a pessoa decide, é o Pai que o dá. E aquele que vem a mim, diz Jesus, de maneira nenhuma o lançarei fora, ou o rejeitarei. Então ninguém entra no céu porque decide. Entra no céu a convite de Deus. Por isso, o crente é conhecido na Bíblia também, uma das expressões que é usada para o cristão, qual é? Chamado. Nós somos chamados. Há muitas expressões destas no Novo Testamento. A nossa conversão é um chamado de Deus. E tenham a certeza disso, meus irmãos. Se Deus não nos chamasse, ninguém estava interessado. Nem nós. Nenhum de nós estaria aqui nesta tarde. Se Deus não nos chamasse. Lembram-se das parábolas de Jesus? Algumas parábolas falam acerca do convite que Jesus fazia. Por exemplo, Jesus convidava as pessoas e um dizia: eu comprei um terreno e tenho que cuidar dele. O outro: eu comprei uma junta de bois e vou ver como é que eles estão. O outro: eu casei e agora vou gozar a vida. E outros, e podemos aqui citar outros, mas estou-me a lembrar, por exemplo, daquele que convida, quando Jesus o convida, o que é que ele diz? Oh Senhor, deixa-me primeiro tratar da minha família, enterrar meus pais, e depois então eu penso nisso.
O convite de Deus estava ali, mas as pessoas encaravam esse convite dessa maneira, e hoje não é diferente. Não se usam, se calhar, as expressões comprei uma junta de bois, mas dizem-se comprei, se calhar, um tablet ou um computador, uma coisa parecida, e pronto, então há que dar atenção às redes sociais e não sei o que mais, porque isso é que é importante. E depois se houver um tempinho, depois logo eu penso em Deus. Estou a exagerar? Oxalá. Não há coisa mais preciosa do que conhecermos a esperança do nosso chamado, sabendo que ele vem de Deus, e ficarmos plenamente convictos, firmados na certeza da vida eterna que Deus nos dá. Não há nada mais precioso do que isso. Nenhum cristão se sentirá realizado se não tiver uma forte, uma firme convicção do seu chamado e da sua salvação. Nenhum. Isto é muito importante. Por isso Paulo orava pelos irmãos para que eles entendessem essa mensagem. A segunda coisa que Paulo pede é que eles possam saber qual a riqueza da glória da herança nos santos. Eu creio que Paulo aqui está a dizer o seguinte: nós somos a herança de Deus. E Deus anseia desfrutar da nossa companhia junto dele lá no céu. Não só aqui na terra, mas muito mais na eternidade. Por isso Jesus dizia que nós somos os mais miseráveis de todos os homens se apenas crermos nas coisas aqui passageiras aqui da terra. E cremos em Deus neste mundo. Nós temos que crer para além disto. E Paulo tinha bem noção disso e por isso incitava a igreja a confiar na herança que Deus tinha para eles. Deus está a chamar um povo seu especial. Um povo de todas as tribos, raças e línguas e nações. E parece também o que Deus mais deseja é ter intimidade com povos de todo lugar do mundo. É ser amado pelas pessoas e poder amar também as pessoas, independentemente da sua cor, da sua língua, do seu estado. Deus quer isto muito e por isso Ele está a preparar um povo especial para um dia, mais tarde, na eternidade, poder conviver com toda a gente de uma forma saudável. E é isso que Deus tem preparado tudo para convergir nesse sentido. No dia em que todo o povo de Deus se reunirá com o seu Senhor no céu para o adorar e para viver com Ele até por toda a eternidade. A terceira coisa que Paulo pede é que eles saibam qual a suprema grandeza do seu poder para com os que queremos. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que queremos. É mais uma frase que Paulo usa, cheia de, vamos dizer, de conteúdo. Muito interessante. Parece-me que Paulo estava a referir-se à nossa salvação. Ele orava para que os crentes entendessem o poder que foi necessário ser exercido por Deus para nos salvar e nos trazer para o seu reino, como lemos no versículo 19. Ele orava para que os crentes entendessem o poder que foi necessário Deus usar para converter. Lemos no versículo 19 que este poder, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Qual a suprema grandeza do seu poder, da força do seu poder, para com os que cremos. Parece que nunca compreenderemos neste mundo a dimensão do poder que Deus nos dispensa. A dimensão que Deus opera, a dimensão do poder que Deus opera em nós, na nossa conversão. No versículo 20, Paulo compara esse poder, o poder que é exercido na conversão de alguém, com o poder que Deus exerceu em Jesus, quando o ressuscitou dentre os mortos. O qual, diz o versículo 20, o qual poder exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos.
o poder que foi exercido para ressuscitar Jesus dentre os mortos, é o mesmo tipo de poder que Deus opera em alguém para o salvar. Poder grande. E está aí no versículo 20. E às vezes nós ainda queremos ver milagres. Mas haverá algum maior milagre do que a conversão de alguém? A Bíblia mostra-nos claramente um Cristo que é superior a tudo o que existe no universo. Um Cristo que está acima de todo nome, de toda a potestade, de todo o principado. Um Cristo que reina e tem poder nos céus e na terra e debaixo da terra. E foi a este Senhor, Jesus, que Deus confiou a sua igreja. Somos nós. Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Todas as coisas debaixo do domínio completo de Jesus. Incluindo os meus pecados e os teus pecados. E deu à igreja para ser o cabeça de tudo e de todos. Por isso nós encontramos aquela passagem, não é? Que ao nome de Jesus, acabamos de cantar há bocadinho, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Toda a língua confessará, quer queira, quer não queira. Hoje aqueles que troçam e que ironizam e fazem sei lá o quê contra o nome de Jesus, um dia vão se render de uma forma incondicional, sem qualquer opção, perante o Senhor e vão confessar que Ele é Senhor. Mas hoje, cada um faz o que quer. Pela graça de Deus, tem esta possibilidade, mas vai chegar esse dia. Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Isto, o domínio que Jesus tem sobre a humanidade, coroa-o, glorifica-o e exalta-o. Jesus é Rei. Deus olhou para o homem Jesus de Nazaré, ressuscitou, elevou-o aos céus, sentou-o à sua direita, deu-lhe todo o poder no céu e na terra e deu-lhe domínio sobre todas as coisas. Ninguém pode obstar a que o Senhor cumpra os seus propósitos. E é este tipo de poder que Paulo está a pedir a Deus para atuar na vida dos irmãos da igreja de Éfeso, na vida dos irmãos da igreja do Caminho, na minha vida e na tua vida. É este poder que Deus que Paulo orava pelos irmãos. Sobre a mudança na vida de alguém que se converte, às vezes há alguma dificuldade em as pessoas compreenderem. Provavelmente muitos não entendem em profundidade isso. Talvez porque nascem numa igreja, crescem numa igreja desde pequeninos, aprendem na escola bíblica, ouvem muitos sermões, pertencem, sei lá, há um conjunto de coisas que podem ajudar e levam as pessoas a se tornarem quase insensíveis quando acontecem conversões. Particularmente a dificuldade que têm em avaliar, em compreender o impacto que sentiram as pessoas que conheceram Jesus já numa idade avançada, ou na fase de adulto, jovem adulto, por aí fora. Foi o meu caso e será o caso, se calhar, de muitos outros. A mudança que cada um passou após a sua conversão foi uma mudança radical para muitos. E aqueles que passam pela igreja desde pequeninos, se calhar, nunca sentem essa diferença. Mas há uma grande... É realmente algo extraordinário que acontece na vida de alguém. E Paulo termina com uma menção à igreja, no versículo 23. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A qual é o seu corpo? Está-se a referir à igreja. Que privilégio o nosso de podermos ser o corpo de Cristo. Já pensaram nisto? Ele é a cabeça e nós somos o corpo.
a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, diz o versículo 23. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Da mesma forma que nós queremos a plenitude do Espírito Santo para a nossa vida, eu creio que todos nós desejamos isto. Da mesma forma que nós desejamos isto, Jesus quer a plenitude para a sua igreja. É através da igreja que Cristo se manifesta e é glorificado na humanidade. Sabem porquê, meus irmãos? Porque a igreja é o resultado do seu penoso trabalho. Como lemos lá em Isaías, o sofrimento de Jesus deu origem à existência da sua igreja. E nós somos tão privilegiados por isso. Paulo é realmente um homem fascinante. E a forma como ele ora, até nesta oração, demonstra uma ternura e um amor tão grande pela igreja. E um desejo tão grande que os irmãos entendessem profundamente a mensagem do Evangelho, que é uma coisa que me deixa impressionado. Eu quero terminar refletindo um pouco com os irmãos sobre o que é a oração e também o que não é. Assim, muito rapidamente. A oração não é um mero exercício emocional. Existem pessoas que pensam que as boas orações, entre aspas, ou orações espirituais, como outros dizem, são as que são feitas com lágrimas. Não que eu tenha nada contra quem chora. Eu próprio choro muitas vezes, sou um chorão. Mas a oração espiritual não tem necessariamente que ter lágrimas. Tem que ter um coração contrito, arrependido, prostrado diante de Deus. Senhor, fala comigo. Deixa-me ouvir-te. Voltado para a palavra. E disposto a abraçar aquilo que Deus falar. A oração que Paulo faz aqui indica-nos duas coisas. A oração tem que ter conteúdo e tem que ter fé. A nossa vida de oração tem que ter sentido. A nossa oração não pode ser uma frase muito fugaz dita assim. Quando nós dedicamos tempo à oração, devemos saber quão precioso é esse tempo na nossa oração com Deus, na nossa relação com Deus. Tem que ter conteúdo e tem que ter fé. E isto leva-nos a um outro ponto. Quanto mais conhecimento de Deus tivermos, melhor iremos orar. Tenham a certeza disso, irmãos. Quanto mais conhecimento de Deus, quanto melhor for a nossa experiência de intimidade com Deus, quanto mais conhecimento da palavra de Deus, pela qual Deus se revela a nós tivermos, melhor iremos orar. Nós vivemos numa época, eu já ouvi algumas vezes isto, e se calhar outros irmãos também, por outras palavras, sei lá, que diz que quanto mais estudarmos e nos aprofundarmos no estudo teológico, das coisas de Deus, menos fervorosos seremos. Eu discordo, mas cada um diz o que acha. Diz que não, cada um sabe o que diz, certamente, e por que razão o faz. Eu penso que todos nós devemos procurar conhecer mais e mais de Deus. E este conhecimento de Deus certamente levar-nos-á a patamares diferentes e bem elevados daqueles que nós temos hoje, porventura. Li há algum tempo uma notícia sobre um jovem de uma igreja que foi para o seminário. Aqui tudo bem, foi para o seminário. E este jovem todos os dias pegava numa extensa lista de oração, colocava-se sentado lá na cabeceira da cama, lá na camarata, no sítio onde dormia com os outros colegas de estudo, e começava com aquela lista, e começava lá, aquela lista tinha um rol de nomes dos membros de todos da igreja à qual ele pertencia. Então ele começava com aquela lista, e ia lendo, ia pedindo: Senhor, eu oro pela Dona Josefa, eu oro pelo irmão Joaquim, eu oro pela irmã Antónia, pela sua cirurgia, pelo seu problema de emprego, por aquela situação, por aquele outro.
todas as coisas. Até aqui tudo bem. Só que era uma extensa lista. Este jovem que estava a dar os primeiros passos na sua formação teológica, orava neste sentido, assim, com este entusiasmo. Algum tempo depois, o tempo foi passando, ele foi começando a entrar no estudo e a conhecer, a aprofundar o seu estudo, o conhecimento de Deus. E algum tempo depois ele já se limitava a pegar naquela lista e dizia: Senhor, tu sabes as coisas todas. Tu sabes o que cada um precisa. Por isso, olha, eu oro pela Antónia, pela Josefa, pelo Joaquim, pelo Manuel, pela Paula e por aí fora. E dizia aqueles nomes todos, mas Deus já sabia. E no final do primeiro ano, o jovem já dizia: Senhor, ali, tinha lá a lista ao lado, já fazia assim. Estou a rir, não é? Realmente dá para rir, mas é triste, é pena. Porque, de facto, este jovem não tinha nenhuma noção do que era orar, apesar de ele querer demonstrar que era um jovem muito cheio, um homem cheio de oração, um homem, se calhar, que transpirava oração pelos poros todos, mas a verdade é que a sua vida de oração não era aquilo que ele queria transmitir aos outros. E o tempo ia passando. E o jovem ia aprofundando o seu estudo, como qualquer aluno num lugar destes aprofunda o seu estudo nas coisas de Deus. E foi vivendo e foi entendendo. E à medida que estudava e aprendia mais de Deus, mais do que Jesus fez, mais da Bíblia, a sua intimidade com Deus ia se aprofundando. E o seu conhecimento ia melhorando. E isto mudou radicalmente a sua vida de oração. Então ele passou a orar com fervor. Já não estava a orar para impressionar ninguém. Já orava por prazer em ter uma intimidade com o Deus. E não necessariamente para impressionar os outros à sua volta. Quanto mais conhecermos Deus, quanto mais conhecermos a sua palavra, a sua revelação, podemos ter a certeza, tenhamos a certeza, que melhor oraremos. Melhor será a qualidade da nossa oração. E a oração é importante. E a qualidade da oração, que tem implícita, não necessariamente palavras bonitas, palavras caras, mas um coração contrito, prostrado diante de Deus e disposto a ouvir e a aprender de Deus, isso é algo que Deus deseja também que nós façamos a cada dia. O próprio texto desta mensagem é uma oração. É uma oração. Uma oração que transmite conhecimento da Trindade, do plano da salvação, da pessoa de Cristo, da sua obra gloriosa e da sua exaltação. Como é que alguém pode orar neste sentido se não conhecer Deus e a sua palavra? Não descuremos o estudo profundo da palavra de Deus, irmãos. Não descuremos. Aproveitemos bem cada oportunidade de o fazermos, como Paulo nos mostra aqui. Paulo pedia espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito de iluminação, para que a igreja compreendesse a riqueza da glória e do poder de Deus que opera em nós. O que Paulo mais desejava era que os crentes de Éfeso, e nós também aqui hoje, conheçamos a Deus profundamente. Dediquemos então mais tempo ao estudo da palavra de Deus e gastemos todo o tempo que pudermos orando por nós próprios, orando uns pelos outros, como Paulo aqui nos ensina. Que o Senhor derrame mais do seu Espírito sobre esta igreja e nos faça entender quem Ele é e o seu chamado para nós. Saibamos escolher a melhor parte, aprendendo aos pés de Jesus, como Maria, naquele episódio, Maria de Marta, e que nos esforcemos por buscar mais de Deus a cada dia, pela Bíblia, pela oração. Porque Deus diz, um versículo que todos nós bem conhecemos, e faz um grande sentido: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus deseja isto para nós.
que nós o encontremos, que o busquemos de coração e que Ele possa falar connosco e ter esta intimidade que nós desejamos tanto também. Então, em nós, que o Senhor nos ajude e nos abençoe no sentido de aprendermos, de procurarmos no nosso dia-a-dia esta comunhão com Deus, esta intimidade com Deus, que só é possível através de uma intimidade movida pela oração e pelo estudo da Palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude a entender e a viver desta maneira para a sua honra e glória. Amém.